Olá pessoal, chegamos então ao capítulo 3. Para quem está fazendo o curso básico de redes, esse aqui é o último capítulo, né? Para quem está fazendo o curso completo de redes, esse aqui é apenas mais um capítulo. Depois a gente tem vários capítulos ainda na sequência, né? Mas para quem está fazendo o curso básico, esse aqui é o último capítulo, é só fazer a prova e pegar o certificado diretamente lá pelo sistema, né? Lembrando que você tem que ficar com a nota acima de 70%. O que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver uma introdução aos dispositivos de rede. Por que ver isso agora, né? A gente já fez uma pequena explanação sobre o modelo OSI, sobre o TCP/IP, e aí eu vou adiantar o estudo dos dispositivos para quando a gente entrar realmente, né, num estudo mais profundo do modelo OSI, do TCP/IP, vocês já estarem acostumados com a terminologia, com os equipamentos que a gente tem, para você não precisar ficar pensando no equipamento, né? Então você vai conseguir aprender melhor ouvindo mais vezes, né? Estudando mais vezes sobre os equipamentos, do que a gente tentando ensinar tudo ao mesmo tempo agora. Então a gente está dividindo por causa disso, né? Para melhorar o aprendizado. Primeiro, a gente usa um termo genérico chamado endpoint para os computadores, servidores, storages, tablets, smartphones, catracas biométricas, telefones IP, seja o que for que está lá na ponta da rede. É o cara que está usando o serviço. Ah, meu servidor ele presta serviço, mas ele também usa, né? Então ele é um equipamento que ele está lá na ponta. Infraestrutura de rede, cabeamento, fibra, rack, patch panel, patch cord, a parte física, né? A parte elétrica também entra aqui. Vocês vão ler sobre a parte elétrica, sobre outras opções que a gente tem, como piso elevado, sistemas de proteção contra incêndio e assim vai. Os dispositivos de rede propriamente dita são os caras que fazem parte da infraestrutura de rede, mas são ativos, né? Como hub, repetidor, conversor de mídia, bridge, switch, access point, roteador, modem e CSU/DSU. Então tudo isso aqui a gente vai estudar durante o curso, o que eles fazem, como é que a gente pode trabalhar com esses equipamentos. E dispositivos de segurança de rede, que os principais são Firewall, IDS e IPS. E os softwares, né, como antivírus, anti-spyware e assim vai. Começando por um computador. Quando a gente fala em computador, eu estou falando de computador, laptop, né, as workstations. O servidor não deixa de ser um computador, né, também. Claro, com maior poder de processamento. Mas basicamente o computador tem o quê? Uma unidade de processamento, a CPU, unidades de armazenamento, memória RAM, HD, CD, seja o que for, dispositivos de entrada e saída, onde eu encaixo os periféricos, né? Como por exemplo aqui ó, de entrada um teclado, de saída um monitor, uma impressora, interface de rede, onde a gente conecta o computador com a rede. Pode ser uma interface de rede física ou então sem fio, fibra ótica com par metálico. Ah, tem computador com fibra ótica? Tem servidor com fibra ótica, computador com fibra ótica, né? O coração do computador é a placa-mãe. Hoje em dia a gente tem bastante variedades aí de placas-mães, né? Seja para desktop quanto para laptop. Dentro da placa-mãe a gente tem o processador, todos os componentes e, claro, os softwares, né? Softwares que vão estar instalados no teu HD e tudo mais, como o sistema operacional, firmware e os aplicativos. O sistema operacional, ele é o controlador aqui de tudo, né? Esse cara é o cara que controla tudo, o OS, Operational System, ou sistema operacional. Um roteador, por exemplo, não é nada mais que um computador. Se você entender como é que o computador funciona, você entende como é que um roteador funciona. O roteador é um computador de uso especial, tá? Então, o sistema operacional é o cara que vai controlar com mais alto nível. A gente também tem um firmware, que no computador é chamada de BIOS, né? O Basic Input Output System. É o cara que inicializa o computador e dá instruções para o computador fazer rotinas de mais alto nível. E os aplicativos que a gente instala aí. Para cada sistema operacional existem aplicativos diferentes, né?
Às vezes você tem o mesmo aplicativo para Linux, para Windows, mas cada sistema operacional tem uma maneira de funcionar, tem um tipo de aplicativo e assim vai. Sistemas operacionais que a gente tem para os computadores, para hosts, né? O Windows, hoje em dia a gente está com o Windows 7, o Windows 8, o Linux, por exemplo, o Ubuntu, Debian, o Linux Mint, tem várias distribuições aí que a gente pode utilizar. O Mac OS, né? Se você estiver utilizando um Mac. Então você tem vários sistemas operacionais que você pode utilizar no teu computador. Mas o funcionamento da placa de rede em todos eles é bem parecido. Já um servidor é um computador que tem maior poder de processamento que os computadores pessoais, né, que os PCs. E normalmente o computador pessoal ele está em torre com um desktop, né, ou então você tem um laptop. E o servidor, você pode ter o servidor em torre, em rack ou em blade, tá? Então você pode ter um servidor em torre, como é um computador normal. Você pode ter um servidor mais fino para instalar em rack. Ó, aqui eu tenho as orelhinhas, né? Para colocar no rack e plugar num rack. Ó. Aqui eu tenho um exemplo. Tenho vários servidores instalados aqui ó, no rack. Ou o monitorzinho para eu poder trabalhar com esses servidores. Ou eu posso ter um servidor em blade. Ó, aqui ó, que maluquice. Você tem um subbastidor e o teu servidor está aqui, ó, nessa placa que esse cara está enfiando aqui. Ó. Então esse cara está conectando essa placa é o teu servidor. O teu servidor está em blade. Isso economiza bastante espaço. Se a tua empresa é grande, precisa de economia de espaço e ter vários servidores, você pode ter um servidor em blade. Tá? E o servidor você pode usar ele de maneira física ou virtualizado. Ah, então quer dizer o quê? Se eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 blades aqui, ó, eu tenho 16 servidores. Eu posso virtualizar esses caras e ter um monte de servidor. Ter muito mais do que 16 servidores. O que é uma virtualização, né? Ao invés de você instalar o sistema operacional direto aqui na máquina, eu estou falando em grosso modo para a gente poder entender, porque isso aqui não é um curso de virtualização. Isso aqui é um curso que está focado à infraestrutura de redes, né, a redes corporativas, não virtualização. Você instala um hypervisor, um sistema operacional aí diferente, e em cima dele você instala vários sistemas operacionais que são conhecidas como as máquinas virtuais. Tá? Então, com uma mesma máquina física, eu faço diversas máquinas virtuais, que vão estar que você vai estar compartilhando memória, um monte de coisa. É claro, eu não posso fazer isso aqui de maneira indiscriminada. Né? Você vai ter que ver com o tipo de máquina física que você tem, quantas máquinas virtuais você vai poder ter sem causar nenhum problema para todas elas. Né? Então, depende isso de cada servidor, depende do sistema, aí, do hypervisor aí que você utilizar. O mais famoso é o VMware. Né? Outros dispositivos de rede. Um telefone IP, smartphones, tablets. Ó, aqui uma catraca biométrica. O cara faz a validação da catraca biométrica, é um servidor que está lá. Um print server que você está conectando aqui a tua impressora, que não é uma impressora de rede. Câmeras IPs. Tá? A gente tem aqui ó, uma câmera IP de cabeça para baixo, é aquela que fica grudada no teto, tá? Não é que ela está de cabeça para baixo, isso aqui normalmente ela fica grudada no teto. Então você tem uma câmera IP que está grudada no teto, e isso aqui é uma webcam, né? Uma webcam com o Sandy Júnior, né? Aquele microfonezinho que a turma aqui, uma empresa que eu trabalhei, costumava chamar de Sandy Júnior, porque o Sandy Júnior usa esses negocinhos, né? Então qualquer cantor, né? Mas só chamar de Sandy Júnior só para encher o saco dos outros, só para perturbar os outros, né? Então você tem aqui o cara com um microfone, um fone de ouvido e uma câmera para poder conversar pela internet. Você tem vários dispositivos de rede, cada um tem uma necessidade de banda e vai ocupar banda, tem uma necessidade do tipo do tráfego, né? Cada um tem uma característica. Se você jogar todo mundo no mesmo switch, dependendo do horário, você vai gerar problemas. Por exemplo, o teu telefone IP pode começar a picotar. Ele vai picotar a voz. O cara vai falar tudo picotado, tá? Aí o cidadão aqui que está com a câmera IP, que tinha que ver lá na telinha dele se tem alguém entrando na empresa, vai ver uma imagem congelada.
Ah, porque está faltando banda entre um link que está ligando dois switches, vamos supor. Se você usa backup, backup é um negócio legal, né? Toda empresa tem. Mas se você rodar em horário comercial, os pacotes do backup são grandes. Eles ocupam muito as interfaces. As interfaces de rede, elas são seriais. O que é uma interface serial? Ela sai bit a bit, um bit depois do outro, assim, ó. Ela vai mandando um bit 1 0 1 0 0 1 1 0. Ela não manda tudo de uma vez, ela vai mandando um bit atrás do outro. Então, se o pacote é muito grande, através de um link serial, ele ocupa muito a rede. Ele vai levar muito tempo para poder sair da rede. Aí um pacote de telefonia IP, pô, telefone, eu estou falando com o cara, tem que ser real time, né? Tem que ser tempo real. Aí se você tem um cara que está falando no telefone competindo com backup, quem que vai perder mais? O do telefone, né? Porque como é tempo real, os pacotes dele têm que ser entregues em tempo real. E o backup não está nem aí, ele ocupou a tua interface e fica lá. Então é por isso que você tem que entender os tipos de dispositivo, os tipos de serviço de rede, para você entender quais os tipos de problema e desafios que você tem na tua rede, tá? A infraestrutura. A infraestrutura pode ser tão complexa quanto é o tamanho da tua rede. Na tua casa, né, lá na casa da gente, a gente recebe um modemzinho ADSL ou então um cable modem. Daqui, provavelmente já tem uma saída wireless, né, que irradia aí para todo mundo, ou então uma saída com fio que você liga com o computador que está ali do lado. Então a tua infraestrutura é pequenininha, não tem quase nada. Agora, se você está numa empresa grande, você tem aqui dentro, por exemplo, a necessidade de um data center, de um pequeno data center, para você colocar os teus servidores locais, vamos supor. Você não quer virtualizar, não quer colocar em nuvem, você quer ter os teus servidores locais, você está aqui com ele. Você tem vários andares. Cada andar, por exemplo, tem um switch de distribuição. Você vai necessitar cabos para ligar esses diversos switches aqui até o data center e para poder ligar os diversos dispositivos de rede que você tem. Então, na tua infraestrutura você vai ter cabo, rack, o rack aqui para pendurar os teus equipamentos, para pendurar pet cable, esse tipo de coisa assim. Se você usa fibra ótica, você tem bastidores óticos. Você tem o espelho lá de cada piso, onde você liga o RJ45, você conecta a máquina com fio na rede. Você tem vários tipos de cabo, pet panel, sala de telecomunicações e assim vai, tá? Então, além de tudo isso que a gente tem, ainda tem a parte elétrica, né, que a gente não está vendo aqui. Ah, você tem que ligar esses equipamentos na rede elétrica. Ah, você pode ter, por exemplo, um banco de baterias. Para caso cair os equipamentos, você não perder, né? Você tem que ter um no-break, vamos supor. Empresas que precisam ficar funcionando 24 horas por dia, mesmo que a rede elétrica caia, podem ter geradores, grupos geradores, para manter a rede funcionando. Então tem várias características, você pode ter piso elevado e várias outros componentes aí da tua infraestrutura de rede, claro que não fazem parte do cabeamento estruturado, propriamente dito, né? Mas que faz parte da tua infraestrutura para você utilizar a tua rede. Dispositivos de rede que são passivos, que são parte da camada física, tá? Eles funcionam eletricamente, mas eles são camada física, eles são burros. Quando a gente fala camada física, quer dizer que o cara é burro. O cara não sabe ler endereço nenhum da camada de enlace, nem da camada de rede, nem nada, tá? Ah, mas o hub ele pega um sinal aqui que está numa porta e transmite para outra. Mas ele copia esse sinal para todas as portas. É como se ele fizesse um copy-paste de uma porta para todas as outras. Ele é burro. Ele não sabe o que está entrando numa porta. Ele simplesmente copia e manda para os outros. Ele é um equipamento da camada física. Ele é como se fosse um curto-circuito, tá? O que entra aqui sai por todas as portas. Ele copia para todas as portas. Repetidor é um hub que tem duas portas. Por que ele tem um hub que tem duas portas? Por que eu preciso de um repetidor? Porque os cabos UTP vão apenas a 100 metros. Se esse segmento de rede aqui está ligado com o segmento 1 e tem, por exemplo, 200 metros, você vai precisar colocar um repetidor no meio aqui, mais ou menos em 100 metros, mais 100 metros para cá, e você consegue transmitir. Então o repetidor era usado antigamente, assim como os hubs, né, para fazer a conexão
entre segmentos de rede. O repetidor podia ser até um hub, tá? Não tinha problema nenhum, podia ser um hub. Transceivers e conversores de mídia são caras que pegam aqui, por exemplo, uma entrada ótica e sai com uma entrada elétrica em UTP RJ45. Antigamente tinha os AUIs, tá? Um cara que convertia um DB25 para um UTP. Tem roteadores antigos que têm esse tipo de interface. Então são todos equipamentos da camada física. Então esse cara aqui é multiporta, ele tem várias portas. O problema dele é que ele é sujeito a colisão. Dois caras não podem transmitir e receber ao mesmo tempo. Desculpa, não receber, não podem transmitir ao mesmo tempo, né? Se eu mandei alguma coisa por essa porta, todo mundo tem que receber e não pode mandar nada. Se alguém mandar alguma coisa junto, acontece uma colisão, você perdeu aquela informação. O repetidor tem a mesma característica e o transceiver já tem uma característica diferente, né? Ele tem uma característica de converter o meio, né? Então ele pega, por exemplo, uma entrada ótica e transforma num cabo UTP para eu ligar num computador. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho esse link aqui de 200 metros, ao invés de colocar um repetidor no meio, eu podia colocar um transceiver aqui, entrou RJ45, sai fibra ótica, saiu RJ45. Tá? Então esse é o uso do transceiver. Modem e CSU-DSU. Modem vem da palavra modulação e demodulação. Normalmente ele é um dispositivo analógico. Tá? O modem, muitas bibliografias se referem a ele como um dispositivo analógico. No Brasil, a gente usa o termo modem tanto para o digital como o analógico. Lá fora, o digital eles chamam de CSU-DSU. Então, o que é um modem analógico? É um cara que eu vou ligar numa linha telefônica normal. Tá? Então, isso aqui é um modem analógico, eu vou ligar na linha telefônica normal. Ele está ligado aqui com um computador. E aqui está ligado uma linha telefônica. Então, o que você passa digital aqui é convertido para analógico para poder sair pela linha telefônica comum. E um CSU-DSU, na linha aqui, onde eu ligo os fiozinhos do CSU-DSU, sai tudo digital. Ele não precisa de nada de conversão analógica. Tá? Não precisa de conversão analógica. Bridges, switches e camada de enlace. Então, tudo que a gente falou até o momento anterior, eles estavam tudo na camada física. Quer dizer o quê? Eles não têm capacidade de tomar decisão. Eles apenas pegam um bit que está entrando num lado e jogam para outro. O bit entrou aqui e saiu por aqui. E acabou. Ah, mas de quem era esse bit? Será que eu tenho que mandar ou não? Cara, com hub, com repetidor, transceiver, modem, CSU-DSU, não existe esse nível de decisão. Vai começar a existir com as bridges. A bridge é uma evolução do hub que tem capacidade de tomar decisão baseado no endereço MAC. Então, basicamente, como é que a bridge surgiu? Né? Surgiu para separar os domínios de colisão. O que é um domínio de colisão? Eu tenho vários hubs aqui ligados. Quando um cara envia alguma coisa nessa porta desse hub, isso aqui é copiado para tudo quanto é porta, chega aqui, é copiado para tudo quanto é porta, chega aqui, é copiado para tudo quanto é porta. Devido ao tempo desse bit trafegar daqui até aqui, se o computador estava ouvindo e achou que não tinha ninguém, ele manda alguma coisa. Vai acontecer uma colisão no meio do caminho. Tá? Isso é o domínio de colisão. Quer dizer o quê? Se eu tiver 100 hubs conectados, esses 100 hubs fazem parte do mesmo domínio de colisão. Qualquer computador conectado nesses hubs pode colidir com a informação de que um outro computador mandou. O que é que a bridge faz? A bridge ela tem a capacidade de aprender o endereço de camada 2, que é chamado MAC address. Tá? O endereço de camada 2, que é o Media Access Control. Então, esse cara consegue aprender o endereço de camada 2 e tomar decisão com base nesse endereço. Ele era bem básico. Tá? Simplesmente ele tinha duas portas. Aqui tem o segmento A e o segmento B. Então ele aprende em uma das portas o MAC desses computadores, na outra o MAC do segmento A. Quando alguém do segmento B quer falar com o segmento A, ou do segmento A quer falar com o segmento B, ele deixa passar. Agora, se alguém do segmento B quer falar com alguém do próprio segmento B,
Quando ele receber aqui nessa porta, ele vai filtrar, porque ele sabe que não tem ninguém com aquele MAC lá no segmento A, né? Ele sabe que essa máquina 1 quer falar com a máquina 2, essa máquina 2 não está aqui, essa máquina 2 está aqui, então não precisa ele encaminhar esse quadro para cá. É isso que é o poder de tomar decisão, né, no encaminhamento dos quadros. Só que a Bridge só tinha 2 portas e fazia encaminhamento por software. Tudo que é por software é mais lento que é por hardware. Aí inventaram o switch. Switch é mais ou menos uma bridge multiportas, é uma bridge que tem uma pancada de portas, pode ter 8, 12, 16, 24, 48 ou switches modulares que vão ter várias portas, podem ter diversas portas dependendo do tamanho do switch, tá? E ele faz o encaminhamento por hardware através de dispositivos especiais, microchips especiais chamados ASICs, tá? Então, o encaminhamento dos quadros é por hardware. É muito mais rápido do que o feito pela bridge. Mas só que o processo de encaminhamento é igual. Ele aprende o endereço MAC do cara que está numa porta e ele só encaminha se ele for para uma porta diferente, tá? Então, o switch ele toma também decisão através do endereço MAC, assim como a bridge. Por isso que eles estão na camada de enlace. Porque eles conseguem ler o endereço da camada de enlace, que é o endereço MAC. Tá? É por isso que o switch e a bridge estão no endereço na camada de enlace. Access Point, né, o AP, ou pontos de acesso, eles são como hubs. Então, eles são mais parecidos com os hubs do que com os switches, só que para redes sem fio. Eu não tenho mais fio agora, né? Agora eu estou transmitindo com onda eletromagnética. Também é conhecido como Wi-Fi, tá? Conhecido como Wi-Fi, e ele é determinado por vários padrões, por exemplo, 802.11a, B, G, N, AC e AD. Então, esses padrões 802.11 é que definem a tecnologia, definem como é que o cara transmite, até que velocidade ele pode ir e tudo mais. Então, o Access Point, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma conexão com a tua rede cabeada e uma conexão sem fio. E ele vai fazer esse meio de campo, né? O teu notebook se conecta com ele através de uma onda eletromagnética sem fio e o teu AP está conectado com a rede cabeada e ele faz essa conversão de um sinal elétrico para um sinal eletromagnético aí sem fio, né? Um sinal elétrico que é passado através de um cabo para um sinal que é passado sem fio. Então você pode ter aqui, ó, o teu roteador principal, repetidores, vários notebooks, desktops conectados via wireless, via sem fio. A gente tem um capítulo inteiro que vai falar sobre isso daí, né? Roteadores, a função dele é filtrar e encaminhar pacotes. Então, eles estão trabalhando na camada 3 do modelo OSI, tá? Na camada de internet do TCP/IP. A função dele é determinar o melhor caminho e fazer o encaminhamento dos pacotes. Basicamente, um roteador é um cara que tem um monte de interface, um monte de possibilidade de saída. Então, aqui tem interface 1, interface 2, 3, 4 e 5. Cada interface dessa guarda que rotas ela pode alcançar através de uma tabela de roteamento. Tá? Então, quando o roteador recebe um pacote, ele tem um endereço de origem e um endereço de destino. Aí ele lê o endereço de destino e faz a seguinte pergunta: por onde eu tenho que sair para alcançar esse destino? Aí vamos supor que na tabela de roteamento fala, olha, você tem que mandar pela interface 4. Ele pega e encaminha para cá. Essa é a função do roteador, tá? Tem lá um filme que a gente indica assistir, né, que são os Guerreiros da Internet, que mostra bem esse processo de encaminhamento de pacotes realizado pelo roteador. O roteador também ele pode servir como um gateway. O que é um gateway, né? Um gateway é um cara que faz interface entre diferentes redes. Então, por exemplo, um gateway, um roteador atuando como um gateway de voz, ele liga a rede de telefonia IP com a rede PSTN, a rede pública
comum. Então, por exemplo, aqui ele usa uma interface E1 e aqui ele está usando uma interface IP pura e fazendo uma conexão entre a tua rede pública e os teus telefones IPs. Essa é a função de um gateway. Tá? Então, o roteador também pode fazer essa função de gateway. Dispositivos de segurança. A gente tem o Firewall, IDS e IPS. Firewall. Ele é um cara feito para separar duas redes. Tá? Para criar políticas entre duas redes. Baseados em endereços IPs ou segmentos TCP ou datagramas UDP. Informações que estão no IP, no TCP e no UDP. Camada 3, camada 4. Ele pode ir além disso? Até pode, tá? Normalmente a gente cria regras baseadas em IP ou então portas TCP e UDP. Em inglês ele significa que o muro corta fogo, né? Ele separa essas redes, ele corta o fogo aqui entre as duas redes, tá? Então você pode criar, por exemplo, uma política falando, olha, eu não quero que esse computador acesse a internet, o www, tá? O HTTP. Eu não quero. Aí eu pego o IP dele e falo, olha, o endereço IP XYZA não pode acessar a internet, que sai via protocolo TCP, porta 80. Eu faço uma regra de bloqueio. Isso aqui é um firewall, tá? Ele vai fazer uma regra. Mas agora esse mesmo IP XYZA, ele pode acessar, aqui é não, né? Aqui é não pode acessar. Ele pode acessar o TCP 25, que é para enviar e-mail, o SMTP. Então, cada serviço de rede é vinculado a uma porta TCP ou porta UDP. A porta é um número, tá? Escolhido ou aleatoriamente, dependendo do serviço que vai usar, ou então ele está bem definido por RFCs, por normas aí internacionais, dizendo para você que você tem que usar determinado número para identificar determinado serviço. Esses números identificam os serviços nos servidores e nos clientes. E o firewall é capaz de filtrar isso, tá? Filtrar por IP e filtrar por esses números e por outras características. Exemplos de firewall: iptables no Linux, o ASA da Cisco, o NetScreen da Juniper. Existem vários, tem os firewalls da Checkpoint, que são bem famosos, tá? Então tem vários equipamentos de segurança que fazem firewall, até os próprios roteadores podem trabalhar como firewall. O IDS e o IPS eles já são mais inteligentes, tá? O IDS, veja que ele tem aqui Intrusion Detection System. E o IPS é Intrusion Prevention System. Veja que detecção e prevenção são duas palavras bem diferentes. Só para você ver aqui, o IDS está aqui em paralelo com a rede e o IPS eu coloco em série com a rede. Então quer dizer o quê? O IDS é um cara mais para monitorar. Então ele monitora padrões que estão sendo enviados na rede e te envia alarmes, avisando que você pode estar sofrendo uma intrusão, uma invasão. O IPS ele vai além de monitorar alarme. Ele monitora alarme e ele começa a monitorar os fluxos. Ele monitora o fluxo e ele consegue tomar uma ação. Então, por exemplo, ele detecta que você está sofrendo uma invasão e bloqueia essa invasão. Então, o IDS é feito para somente avisar e o IPS ele age e avisa, tá? Mas então eu só uso o IPS na rede, o IDS não tem uso. Não, pelo contrário. O IDS tem uso sim. Normalmente, redes que se preocupam muito com segurança têm um firewall, um IPS e um IDS em paralelo. O que passar pelo firewall o IPS pega, o que passar pelo IPS e for suspeito, o IDS avisa para você analisar depois, tá? Então, você pode ter tudo isso aí em conjunto, firewall, IPS e IDS. Normalmente, em redes grandes, você acaba tendo tudo isso na topologia. E é lógico que dentro dos hosts você também tem que colocar antivírus, anti-spyware, para você poder bloquear ameaças que estão chegando na rede. Existem até dispositivos que já fazem, né, antivírus, anti-spyware, tudo por rede. Uma caixa, um dispositivo que faz isso aqui na rede. Anti-spam, antivírus, e o computador que está lá na ponta também tem um antivírus nele, e isso garante que a tua rede
não sofra ataque, né? Garante que a tua rede fique mais estável, mais livre a ameaças de segurança. Pessoal, com isso a gente termina o capítulo 3. Para quem está fazendo o curso de redes básico aqui, acabou o curso, né? Agora é fazer as provas e pedir o teu certificado. E espero vê-los no curso de redes completo, ou então no CCNA, né? Que é composto pelo curso CCNA CCENT e o CCNA ICND 2. Para quem gostou bastante da área da redes e quer aprender a configurar a suíte de verdade, o CCNA CCENT e o CCNA ICND2, eles são bem recomendados. E claro, se você quiser terminar o teu curso e ter o certificado e o aprendizado aí do curso de redes completo, né, é só você se matricular no curso e será muito bem-vindo e pode continuar o teu estudo. Nada do que você estudou aqui vai ser perdido, né? Para quem está no curso de redes completo, até a próxima aula, né, onde a gente vai continuar estudando a matéria no capítulo 4. Pessoal, muito obrigado. Não esqueçam, dúvidas, vão para o fórum, perguntem. Às vezes a gente pega umas avaliações de curso onde o aluno fala, é legal, mas eu não consegui entender direito a matéria. Mas pergunta, né? Não deixa de perguntar, a gente está aqui para responder. Se você tem alguma dúvida, pergunta que eu vou fazer de tudo para te responder e fazer você entender aquilo que você não conseguiu entender, ok? É lógico que isso aqui está até como regra do curso, isso aqui tem até no termo de aceite, perguntas que fazem parte do curso, que fazem parte do conteúdo, né? Se você perguntar uma coisa muito maluca que não tem nada a ver com o conteúdo, a gente se dá o direito às vezes de não responder para não bagunçar. Não é por falta de vontade, talvez eu responda até pessoalmente no e-mail de algum aluno, mas é que se você perguntar alguma coisa muito diferente, para não criar uma bagunça no material, né, e às vezes uma bagunça na cabeça de alguns dos alunos, a gente evita de responder. Pessoal, muito obrigado. Para quem fez o curso de redes básico, muito obrigado por ter assistido. Não esqueçam de fazer as provas para pegar o teu certificado, é tudo pelo painel de controle, não precisa mandar e-mail nenhum, né? E para quem faz parte do curso completo, do redes completo, até a próxima videoaula.